Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 11 de maio. Agora na Espanha, 11 horas e 42 minutos. No Brasil, 6 e 42 da manhã. Gente, depois daquela mega agulhada de ontem, onde a BTC foi bater na mínima 26.777, bateu 26.777, visitamos essa área escura aqui, esverdeada escura de extrema sobrevenda. Os fundos subsequentes estão todos ascendentes depois dessa mega agulhada. Depois a gente fez um fundo em 27.219, depois um fundo em 27.257 e esses dois fundos estão ascendentes em relação àquela mega agulhada do dia 24 de abril. Então, por enquanto, vamos abstrair esse pavio bizarro que acabou quebrando essa sequência de fundos ascendentes da nossa cunha triangular mais ampla no 4 horas. Se a gente voltar a visitar essa região do pavio formando fundos descendentes, a gente considera esse pavio. Por enquanto, vamos abstrair porque foi um movimento de liquidação em massa, porque o book estava pesado, tinha muito trader no sentido long e para a BTC continuar a sua pernada é preciso liquidar os traders long, porque não há dinheiro para deixar todo mundo multimilionário. No diário, a BTC também segue dando vigência à cunha triangular, novamente abstraindo aqui esse pavio. Eu só vou considerar esse pavio se a gente formar fundos descendentes a partir desse fundo criado no candle subsequente a essa mega agulhada. Então vamos colocar que o corpo real ainda está sendo sustentado por uma sequência de fundos ascendentes. Então aquela mega agulhada de 24 de abril está com fundo em 26.942. A agulhada que sucedeu esse pavio bizarro está com fundo em 27.257. Então fundos ainda estão ascendentes, topos descendentes. Se a gente perder esse fundo aqui em 27.257, aí a gente vai ter que considerar esse pavio. Mas por enquanto segue o game aqui no intraday. A BTC, agora eu estou no 6 horas, aqui ancorado pela banda de VWAP, mensal, desculpa. Vocês vejam que antes daquela mega agulhada, a gente chegou a dar um beijinho aqui na própria VWAP mensal, não encostou, mas ficou próximo de encostar. Fizemos a máxima em 28.331, depois voltamos a estressar aqui a lower da banda de VWAP mensal. No intraday, a BTC está desenhando uma reguinha fortemente engolfada pela régua de ontem. Vocês vejam que a amplitude movimentacional está ínfima. O meu indicador, o Lianov Future, está dando conta de que a gente vai ficar transitando entre a VWAP no intraday, que está lá em 27.500, e o patamar atual. Em algum momento isso aqui deve se transformar numa cunha para explodir para cima ou para baixo. Provavelmente para cima, porque nos time frames mais longos não tem mais para onde cair. Se a gente olhar aqui o RSI estocástico no diário, o indicador está deitado no chão, está no fundo. Então está mais do que na hora de voltar a estressar os quadrantes mais tópicos. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais, no copy trade. Ontem deu gain. E na seara fática, os parlamentares democratas estão orquestrando também um ataque aos criptoativos, apoiando a administração do Gary Gensler junto à SEC. Um memorando vazou. Ele vazou por Eleanor Terret, que é uma jornalista da Fox Business. Ele vazou e dava conta de instruções aos parlamentares democratas com mensagens-chave para apoiar essa administração bizarra do Gary Gensler junto à SEC, a CVM norte-americana, em total afronta e guerra contra a criptografia, afrontando os cânones da sociedade americana de liberdade. Enfim, só teoricamente, pela Constituição norte-americana, o que não é proibido é permitido. E o que faz o Gary Gensler? Ele criou uma verdadeira guerra contra a indústria criptográfica. Ele arbitrariamente e de forma subjetiva rotula um token, uma altcoin, como valor mobiliário e starta uma investigação e instaura inquéritos. Enfim, é bizarro o que está acontecendo e agora com o vazamento desse memorando fica comprovado que há um movimento orquestrado democrata contra a indústria criptográfica. E o Centro Nacional de Pesquisa de Blockchain chinês
vai treinar 500 mil profissionais em blockchain. Apesar da proibição chinesa ao comércio de criptomoedas, o país continua a ver a tecnologia blockchain como uma ferramenta para indústrias e para a administração governamental chinesa. O Conselho de Estado, no seu 14º Plano Quinquenal, emitido em dezembro de 21, identificou a tecnologia blockchain como uma das 7 principais áreas de desenvolvimento tecnológico econômico chinês. Hong Kong já havia reportado há um mês atrás que os bancos estatais chineses estão adotando uma nova abordagem em relação à proximidade com a indústria cripto. Numa mudança de postura crypto-friendly inusitada, a China parece que está enveredando por um caminho diferente dos Estados Unidos. Eles parecem que agora, por meio da província autônoma de Hong Kong, eles estão atraindo a indústria cripto. Vamos ver como isso vai se desdobrar ou se não é mais um capítulo da guerra geopolítica sino-americana. E a Receita Federal dos Estados Unidos registra reivindicações no valor de 44 bilhões de dólares contra a falida FTX. O Tribunal de Falências da FTX, que processa a falência da FTX nos Estados Unidos, não confirmou esse número. Mas se for confirmado é bizarro, é muito mais do que eles já encontraram de ativos e por isso ela está falida. Na seara geopolítica e finanças internacionais, consumidores e empresários norte-americanos estão se acostumando com a inflação. Desde contratos particulares a financiamento, até de imóveis, entrou no hábito e nos costumes norte-americanos impor uma inflação nos termos contratuais de pelo menos 5% ao ano. Alguns contratos dão conta de 7% ao ano de inflação. Podemos estar nos acostumando com a alta inflacionária e isso é uma péssima notícia. A facilidade com que empresas embutem a inflação nos contratos e aumentam os preços pode significar que a inflação nos Estados Unidos talvez tenha chegado para ficar. E a secretária de Estado norte-americana, Janet Yellen, diz que o calote da dívida pela administração pública federal norte-americana colocaria em xeque a liderança internacional dos Estados Unidos, que já está solapada, é óbvio. E o Joe Biden diz que os republicanos da Câmara Federal estão colocando o mundo em apuros e colocando os Estados Unidos em risco. O fato é que em poucos dias os Estados Unidos serão inadimplentes. O Joe Biden disse que um calote dos Estados Unidos arrastaria o país para uma recessão e teria repercussões devastadoras em toda a economia global. Ele diz que os responsáveis por esse imbróglio bizarro são os republicanos da Câmara Federal e os cortes exigidos para se chegar num acordo não são realizáveis. Enfim, gente, o mundo está prestes a ver os Estados Unidos entrarem num default, num calote oficial. Aqui no nosso gráfico semanal, a gente segue desenhando aqui um candle semanal vendedor, que parece ser o estertor aqui de uma onda 4. Se houver um engolfamento pelo candle da próxima semana, que começa na próxima segunda-feira, aí sim a gente pode estar startando uma onda 5, que vai levar a BTC para 36 mil dólares. Mas no semanal está perfeitamente delineada a sequência ondulacional de Elliott. Né? A BTC visitou aqui a âncora da nossa salva de VWAPs no patamar de 15.400, chegou a bater 15.479, voou até o topo da nossa onda 1, chegamos a fazer 25.270, formou a onda 2, na onda 3 a gente bateu 31 mil dólares e na onda 4 a gente está acumulando aqui para explodir em algum momento na onda 5, que vai levar a BTC a 36k. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer com Flux, Casper, que tem muita gente pedindo, TRX, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.